o Hamas pode estar transferindo mais de sua infraestrutura oculta do Catar para a Turquia. Segundo o relatório da emissora pública israelense Kan, que cita fontes palestinas, o grupo se prepara para transferir operações de planejamento e cibernéticas após Doha impor novas restrições aos líderes do Hamas. Separadamente, a diretora global de uma falsa instituição de caridade com sede na Turquia foi presa no Reino Unido e acusada pelas autoridades dos Estados Unidos de usar a suposta instituição para canalizar dinheiro e suprimentos ao Hamas. Juntos, os relatos aumentam as dúvidas sobre se a Turquia está se tornando o principal refúgio operacional e financeiro do Hamas. Bem, para entendermos como o Hamas opera financeiramente, estamos com Al-Ofir, especialista em economia do Hamas. Al, é um prazer tê-lo no I24 News hoje. Neste momento, em meio ao cessar-fogo, enquanto as forças de defesa de Israel continuam controlando mais de 60% da faixa de Gaza, como o Hamas, se é que consegue, está conseguindo movimentar fundos para dentro e fora de Gaza? Bem, há um grande equívoco em pensar que o Hamas precisa de financiamento externo. A maior parte do financiamento do Hamas vem de fontes internas. Eles ganham dinheiro em Gaza. O dinheiro que eles usam vindo de fora, como da Turquia ou de outros lugares, eles usam para atividades externas, não dentro de Gaza. Então, toda essa questão de todo mundo pensar que o Hamas sempre recebe financiamento externo para Gaza, não é assim. Eles recebem de fora muita ajuda de todo mundo que chega como doações e como mercadorias. E toda a comida e recursos que o mundo está despejando em Gaza, na casa dos bilhões de dólares. E o que o Hamas faz é cobrar impostos. Eles cobram taxa de proteção. Então eles ganham dinheiro dentro de Gaza. Na verdade, um dos maiores problemas deles é transferir os fundos que arrecadam em Gaza para financiar suas operações na Cisjordânia. Bem, como isso está funcionando, já que Israel está atualmente controlando os corredores por onde toda a ajuda humanitária entra e sai da faixa de Gaza? Israel está controlando isso. A passagem de Rafah com o Egito não está aberta. Israel consegue monitorar efetivamente parte desse dinheiro e dos bens comerciais que estão circulando? Você não precisa monitorar isso, não é uma questão de monitoramento. É uma questão dos recursos que chegam em Gaza. Uma vez lá, eles são taxados pelo Hamas. O Hamas controla a economia de Gaza. Então, tradicionalmente, há anos, eles colocam impostos sobre qualquer atividade econômica em Gaza. E ainda fazem isso hoje. Toda essa assistência humanitária, no final das contas, não é distribuída de graça. E até mesmo a Organização da ONU, eles têm que pagar taxa de proteção ao Hamas para que não roubem a assistência deles. E, claro, toda a atividade comercial, muita da atividade em Gaza, muita da mercadoria que entra em Gaza vai para mãos privadas. Essas pessoas, para poderem vender isso e tocar suas operações financeiras e comerciais em Gaza, sempre têm que pagar ao Hamas. Então, o Hamas é, na verdade, uma entidade que aprendeu a desviar dinheiro de toda a ajuda não financeira e não militar que entra em Gaza. E, além disso, há organizações da ONU que continuamente distribuem dinheiro em espécie aos habitantes de Gaza, para a população de Gaza. E como esse dinheiro chega eletronicamente, para transformá-lo em dinheiro físico, há falta de notas em Gaza. São os cambistas do Hamas que estão cobrando as taxas sobre isso, às vezes chegando a cerca de 30%. Então, estamos vendo milhões de dólares que o Hamas pode ganhar todo mês com toda a ajuda que o mundo está enviando como auxílio humanitário para Gaza. Você disse que Israel devia fechar Kerem Shalom e que todos os recursos passassem pelo Egito, pela passagem de Rafah. Mas, Aya, como isso prejudicaria financeiramente o Hamas? Que diferença faria? Acho que o Hamas está aproveitando a capacidade de chantagear Israel.
eles terão muito mais dificuldade em lidar com o Egito. Israel sofre constantes chantagens do mundo todo. Não importa o que Israel faça, sempre vai parecer o vilão. E você pode argumentar que eles estão supervisionando, limitando tudo isso. Embora saibamos que há centenas de caminhões por dia entrando em Gaza, ainda assim o mundo vê Israel como o vilão que está impedindo a ajuda de entrar em Gaza. E eu digo que deveríamos realmente deixar o Egito ser o porta de entrada financeira e econômica para Gaza. Também era inacreditável que esta seja a única guerra no mundo em que o Egito, como um país vizinho de um lugar onde há combates acontecendo, não abriu suas fronteiras e permitiu que alguns refugiados cruzassem de Gaza para o Egito. E Israel deveria fazer exatamente o oposto do que faz hoje. Deveria declarar que Gaza é uma entidade inimiga, não uma espécie de parceiro económico, e fechar a fronteira e permitir que os habitantes de Gaza tenham livre acesso ao Egito. Informações interessantes sobre a economia interna do Hamas. Obrigada, Ayad Al-Faraj, por participar da i24 News. Muito obrigado, Nicole.